Soe bem em todo lugar, melhorando a compatibilidade da mixagem. Esse é o assunto de hoje. Soe bem em todo lugar. Seja bem-vindo ao 53º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, é mesmo, tinha essa parte que eu não tinha pensado. Soe bem em todo lugar, melhorando a compatibilidade da mixagem. Deixa eu falar primeiro sobre um problema que é muito comum. Você está mixando uma música que você está trabalhando e você chegou no acordo, você chegou no final da mixagem e você está ouvindo essa mixagem no seu home studio ou mesmo no estúdio profissional e você diz, pô, mandei bem, fechei aqui. Comparei minha mixagem com outras músicas também e ela está pau a pau, está soando bem em relação a essas outras músicas. Deixa eu ouvir essa mix que eu fiz em outros sistemas de reprodução. Vou ouvir no meu carro, vou ouvir no falantinho do celular, vou ouvir numa caixa Bluetooth, que é mono, etc. Vamos ver como é que está soando. E quando você chega nesses outros sistemas, não está soando tão bem quanto estava soando dentro do seu home studio, do seu estúdio profissional. Tá? Isso acontece mesmo em estúdios profissionais. E aí você fica, eita, mas o que é? Eu fiz tudo certinho, tá tudo funcionando bem, tá soando muito bem aqui, por que não soa bem em outros lugares? O que está pegando? Tá? É muito difícil você conseguir essa compatibilidade. Isso vem com experiência, vem com o tempo de você saber algumas coisas, algumas medidas que você tem que tomar para você evitar esse problema ou para minimizar esse problema, tá? Mas mesmo assim a gente ainda faz essa checagem. O teste do carro, por exemplo, é muito comum, tá? A gente testa no carro porque o carro ele tem um tratamento acústico, começa disso. Porque se ele não tivesse um tratamento acústico, o próprio barulho da máquina do carro ia incomodar, né? Então ele tem um tratamento acústico, ele já tem os falantes posicionados da melhor forma possível para você ter uma melhor reprodução de som dentro do carro. Então, geralmente o tratamento acústico dos carros e o posicionamento de falantes é melhor do que o do seu home studio, tá? Então, assim, o teste do carro é muito feito, isso mesmo em situações profissionais, tá? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Cara, eu fico surpreso, mais de 50% das pessoas que veem os vídeos, mais da metade das pessoas que veem os vídeos, não são inscritas no canal. Se você se inscreve, você vai receber em primeira mão todas as novidades que eu tenho aqui e você me ajuda a fazer esse canal crescer. Inclusive, para fazer o canal crescer, divulgue para os seus amigos que gostam de produção musical. Tá? Tem muito assunto aqui só dessa série aqui. Como eu falei, o 53º vídeo, são 53 vídeos. Tem mais de 500 vídeos aqui com muita informação de qualidade gratuita. Tá? Então se inscreva no canal. Vamos explicar por que que isso acontece. Por que que isso acontece? Ó, primeiro de tudo que os sistemas de reprodução eles são diferentes. Então é impossível você fazer uma mixagem que soe exatamente igual em qualquer sistema de reprodução. Por quê? Por exemplo, um falantinho de celular, ele não reproduz graves, não reproduz agudos. Eu vou jogar qualquer frequência aqui, mas só para ter uma ideia, tá? Não são exatas porque cada celular vai ser uma coisa. Mas vamos dizer, de 400 Hz para baixo não tem reprodução. E de 4K para cima, 4 kHz para cima não tem reprodução. Então essas frequências não vão aparecer no falantinho do celular. Se você coloca num carro, por exemplo, que tem uma bazuca ou tem uma caixa selada, você vai ter uma reprodução de grave que os seus monitores não têm. Tá? Ele tem uma ressonância de graves que não acontece. Tá? Então, cada sistema de reprodução tem uma sonoridade. Não adianta você pensar, não existe milagre, tá? Não tem como você fazer um falantinho de celular ter um subgrave. Isso não acontece, tá? Então, sua mixagem vai soar diferente em todos os sistemas. Porém, ela tem que soar bem em todos os sistemas. A ideia da compatibilidade é isso, não é soar igual, mas soar bem. Se você pegar as referências que você gosta e você ouvir em vários sistemas diferentes, você vai ver que ela soa bem em todos esses sistemas. Ela tem o punch, tem a pegada, tem o equilíbrio de frequências, tem tudo ali como você está ouvindo nos seus monitores. Você vai ouvir no seu carro, você vai ouvir no falantinho do celular ou nos fones da sua TV ou nos seus fones de ouvido, etc. Tá? Então, assim, primeiro a gente tem um problema dos sistemas de reprodução. Outra coisa, por melhor que seja a sala e os monitores, vamos dizer um estúdio profissional com tratamento acústico de alta qualidade, excelentes monitores e tudo mais. Não existe uma precisão de você dizer assim, olha, eu mixo aqui, eu sei que soa bem em qualquer lugar. Não existe. Tá? Mesmo que quando a gente trabalha profissionalmente, a gente faz o teste do carro, tá? A gente faz outros testes, a gente ouve em outros sistemas, para a gente poder fazer alguns recalls e chegar no ponto que a gente quer. Por que que isso acontece? Primeiro que assim, se você for pegar pelas especificações técnicas, praticamente todo monitor é flat, tá? Ele tem resposta plana, vamos dizer, praticamente todos eles. Só que essa resposta plana geralmente é medida com relação a um sinal contínuo, tá? Se você der só um trigger, só um sinal, pá,
rápido, você vai ver que existem frequências que ressoam por mais tempo e frequências que ressoam por menos tempo. Vamos dizer que uma caixa tem uma ressonância ali em 80 Hz e aquilo fica um pouco mais de tempo. Você vai ter um excesso de 80 Hz, porque você vai estar ouvindo aquela ressonância acontecendo o tempo todo, tá? Salas com acústica bem tratada, por melhor que seja, não existe sala flat, tá? Não tem isso. Tá? Então sempre você vai ter uma deficiência assim de reprodução que isso pode ser, você tem que contornar de alguma forma. O que a gente costuma fazer muito é isso, como eu falei, fazer o teste do carro, ouvir em outros lugares e fazer recall. Isso é uma parte importantíssima da coisa. Mas com o tempo você vai aprendendo algumas coisas. Uma coisa que eu acho importante frisar aqui é que assim, os médios são muito importantes. Você saber como trabalhar os médios faz muita diferença, tá? Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Fala sobre o guia do equipamento para home studio. Se você está montando o seu home studio, tá? Ou você já tem seu home studio e você quer aprimorá-lo, eu tenho um guia gratuito para você, tá? Esse guia, eles são 10 vídeos com a duração de 1 hora no total, com várias coisas a respeito de home studio, escolha de computador, de equipamento no geral, assim, interface, microfones, fones de ouvido, monitores, etc. Vale muito a pena, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. Vamos voltar a falar dessa coisa dos médios. O que acontece? Os médios eles vão ser reproduzidos praticamente em qualquer sistema de reprodução. Se você pegar o falantinho do celular, ele tem os médios, ele não tem os graves e agudos. E geralmente as pessoas têm muita preocupação com graves e agudos e deixam os médios meio tortos ali, tá batendo grave, tá, o agudinho tá definido, tal, não sei o quê, e os médios eles são desprezados. E aí são os médios que vão se reproduzir em todo lugar. Como é que você resolve esse problema? Como você minimiza esse problema? Uma coisa que dá muito, ajuda bastante na compatibilidade é você variar o volume de audição quando você está mixando. É muito comum eu estar mixando, de repente eu baixar, sei lá, 20 dBs o meu master fader e eu vi volume bem baixinho mesmo, até a ponto do teclado do computador me incomodar o volume do teclado do computador, tá? Estou ouvindo bem baixinho. Quando eu ouço bem baixinho, eu percebo algumas coisas que eu não percebo quando está alto. Então, às vezes eu percebo sei lá, que uma guitarra não está aparecendo tanto, ou que a guitarra está brigando um pouco com a voz, eu posso amenizar alguma frequência da guitarra para a voz pintar melhor, e aí eu posso até, de repente, subir um pouco essa guitarra, porque agora ela não conflita mais com a voz, etc. Então, são pequenos ajustes que você faz ouvindo mais baixo, que quando você volta, você aumenta o volume, a mixagem é basicamente a mesma que você já tinha feito. Ela não são alterações que você muda da água para o vinho, mas isso faz com que tenha mais compatibilidade em qualquer sistema de reprodução. Tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa é você diminuir essas faixas de frequência. Eu tenho como segundo monitor aqui um parzinho de caixas Auratone, né? A Auratone é uma caixa que ela tem só um falante, tá? Ela é antiga, eu acho que está fabricando de novo. Tem a Avantone, de uma outra empresa, é uma caixa que só tem um falante e não tem divisor de frequências, não tem tweeter, não tem nada. É só um falantinho que reproduz os médios, ela não tem uma reprodução de grave forte, porque ela não tem dutos de ar para situar essa reprodução de grave, não tem reprodução de agudo, porque não tem tweeter, e você tem um médio acontecendo. Então, elas são a minha tira-teima. Tá? Então eu coloco nas minhas caixas principais, eu estou ouvindo aqui nos meus monitores, fazendo o meu som, fiz a minha mixagem, deixa eu passar pela Auratone, deixa eu ver o que está acontecendo. Tá? E na Auratone eu faço esses pequenos ajustes também. Ouço na Auratone em volume baixinho, uso a Auratone em mono, eu tenho um par aqui, mas eu uso uma caixa só, tá? Para eu poder ter uma noção do mono que está acontecendo. E é até legal falar sobre o mono. Muita gente quer aquela abertura de estéreo monstro, né? E aí o cara coloca uns expansores estéreo, por exemplo, nas guitarras, nos teclados e tal, e aquilo fica lindo, né, quando você ouve nos falantes em estéreo, né, na sua posição de audição ideal, né, no sweet spot, você está aqui, as caixas estão bem posicionadas, você está ouvindo, parece que está saindo fora das caixas, pô, lindo, né? Quando coloca em mono, some. Aí você fala, mas quem ouve música em mono? Muita gente, muita gente. O mono de verdade hoje se tornou muito comum por causa das caixas Bluetooth. Tá? Essas caixinhas Bluetooth que toda festinha tem uma caixinha acontecendo, qualquer situação assim, elas reproduzem em mono. Então tudo isso que você fez, essa abertura de estéreo exagerada, tende a sumir bastante. Tá? Pensa no seguinte, como é que funciona o mono? Eles pegam o canal esquerdo, o canal direito e somam. Então tudo que está central vai ficar mais alto e tudo que está aberto vai ficar mais baixo. Quanto mais aberto tiver, mais baixo fica. Tá? Então, às vezes essa expansão estéreo não é tão interessante. A compatibilidade mono é importante você checar. Por que é importante também? Pensa num carro.
Por exemplo, você está ouvindo música num carro, muitos carros têm aquele sistema que o lado esquerdo é na frente e o lado direito é atrás, que é um sacrilégio, mas tem. Ou mesmo esquerda e direita, direitinho, você está sentado num ponto ali, você está ouvindo mais um falante do que você ouve qualquer outro. Na sua casa, se está num aparelho de som, na sua TV, a não ser que você esteja sentado exatamente no sweet spot, no ponto ideal de equilíbrio entre as duas caixas, você não tem a reprodução de estéreo perfeita. Você sempre vai ter uma variação do estéreo que é mais para mono do que para estéreo. Tá? Então, ter compatibilidade em mono é muito importante. Então, assim, se você tem uma guitarra que está brigando com a voz aqui, quando está no centro, e você joga ela para a esquerda e você fala assim, pô, agora ela não briga mais com a voz, ela vai brigar quando tiver outras situações, tá? Quando você estiver numa situação fora do ideal e você não está no sweet spot, ela vai brigar. Então, resolva isso. Em termos de frequência, veja o que você tem que atenuar na guitarra, o que você tem que subir na voz, etc, tal, para você fazer os dois serem bem compatíveis, tá? Então tem essas manobras todas que facilitam bastante para você ter compatibilidade. Com o tempo, você vai ficando, como eu falei, macaco velho, né? Você, porra, peraí, eu acho que aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo que eu vou resolver. E você minimiza o seu problema de compatibilidade. Aqui eu mixo com um par de monitores, tá? Eu estou usando uns monitores da Kali Audio hoje, eu tenho um par de Neumann também que eu não tenho usado, eu tenho uns Kali Audio aqui. Eu confiro nas Auratones e confiro no fonezinho de ouvido da coisa da KZ, um SA16, que é um fonezinho que eu ouço música no dia a dia. Então eu ouço no meu celular, eu mando a música para o meu celular e eu ouço para checar mais alguma coisa. Então eu tenho 3 sistemas para eu checar a compatibilidade. Aí eu mando para o meu cliente ouve nos sistemas dele, também me pede qualquer alteração e a gente faz o recall para a gente chegar num acordo. E depois eu ouço isso onde eu puder ouvir mais para eu poder tirar conclusões, tá? Mesmo assim, né, como eu falei, mesmo você trabalhando profissionalmente com a coisa, eu tenho uma sala com bom equilíbrio de acústica, eu tenho monitores bons, e mesmo assim a gente ainda tem que checar a compatibilidade em outros lugares, tá? Não pense que é uma coisa, é porque eu não tenho um par de monitores ótimos. Sim, um par de monitores bons ajuda pra caramba, mas não é esse o ponto. Eu não tenho uma sala tratada. Sim, uma sala tratada te ajuda muito, mas não é esse o ponto. A gente sempre tem que checar em outras coisas. Agora, essa questão de ouvir mais baixo faz muita diferença. E outra coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem, eu não faço, mas faz sentido, é você colocar um equalizador na saída da sua mix e você fazer um band pass, né? Você tirar, por exemplo, como eu falei, 400 Hz. De 400 para baixo não tem nada e de 4K para cima não tem nada. E você ouve só aquele médio. Tá? Lembre de desligar esse equalizador na hora de copiar, tá? Isso aqui é só para você ter uma referência de como está soando nos médios, tá? E aí você acerta a tua mix para ela soar bem dessa forma, tá? Depois você tira esse equalizador e você vai ter um resultado melhor em qualquer sistema, tá? Espero que isso tenha te ajudado, assim, é um pouco complicado de explicar, mas são coisas que a gente faz que fazem diferença, tá? E eu tenho um curso completinho chamado Mixando a Sua Música. Nesse curso eu mixei 52 músicas que foram enviadas pelos alunos mesmo. Eu mixava uma música por dia, foi um ano inteiro fazendo mixagem. E eu resolvo a música, não é só que eu mixo a música. Tá? Então, se tiver coisa de edição para fazer, eu faço. Se tiver que regravar coisas, eu peço para os alunos regravarem, tá? Às vezes eu regravo alguma coisa porque o aluno me pediu para eu regravar, eu toco alguma coisa, eu canto alguma coisa, tá? Porque eu gosto demais dessa parte. E assim, esse curso é muito completinho e ele está com um valor especial aí, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê na semana que vem com outro assunto dentro de produção musical. Valeu!